Boa noite a todos, graça e paz, caros diletos ouvintes que estão aqui conosco em tempo real, no nosso templo virtual, que Deus possa falar conosco nesta noite, aos que porventura ainda irão ouvir a palavra de Deus nesta noite. Deus fala com todos nós, desde que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos a ouvir o que Ele tem para nós. Deus nos ama. Como Gabriel falou, a Bíblia não é um livro morto. A Bíblia é um livro onde o autor, quando nós abrimos, fala diretamente conosco. E mais, vai ao encontro da nossa necessidade. A Bíblia é viva, a Bíblia é eficaz. E ela cumpre justamente aquilo que ela se propõe a cumprir, que é mostrar o plano da salvação a toda a humanidade. E hoje o texto que nós escolhemos, que Deus falou ao meu coração para ministrar aos irmãos, aos queridos ouvintes, foi uma parábola. Mas o que é parábola? Parábola significa contraste, comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. A palavra parábola tem origem no grego, ou seja, colocar de lado. Existem sinônimos para a palavra parábola. Quais são? Metáfora, analogia, representação. Ou seja, parábola nada mais é do que uma história contada para nos explicar uma verdade complexa, cujo objetivo transmite uma lição. Dito isto, as parábolas que são encontradas na Bíblia, nos Evangelhos, no Novo Testamento, elas são histórias curtas, contadas pelo próprio Jesus Cristo, para nos ensinar lições espirituais. Para tanto, Jesus usou situações do dia a dia, uma linguagem muito acessível. Usou ilustrações para nos explicar verdades profundas sobre o reino de Deus e a relação do homem com o próprio Deus. Ele usou as parábolas porque elas têm um grande alcance, um grande e poderoso recurso didático, para que a mensagem de Deus fosse difundida às pessoas e amplamente compreendida. Então, o anúncio do reino de Deus, na verdade, foi a grande missão terrena de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo falou do reino de muitas e variadas formas. Portanto, meus irmãos, a parábola que nós estudaremos hoje é a primeira de uma trilogia de parábolas sobre a redenção. Ou seja, Jesus Cristo nos contou, após os fariseus e os líderes religiosos o questionarem, porque ele estava recebendo e fazendo refeições junto com os pecadores e publicanos. Então, a parábola que trataremos hoje, ela se encontra tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. Qual é a parábola? É a parábola da ovelha perdida. E essa parábola é seguida no livro de Lucas pelas parábolas da dracma ou moeda perdida, e a terceira parábola é do filho pródigo. Então, meus irmãos, leiamos nesse momento Lucas capítulo 15. A partir Lucas capítulo 15, a partir do verso 1, a parábola da ovelha perdida. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem
que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E, quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. E, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, no verso 1, esse público que abordou Jesus, que se aproximou de Jesus, eram mal vistos, eram os publicanos e os pecadores. Esse público era considerado pela sociedade em geral como desonestos. Portanto, não era oportunizado a eles salvação. E o interessante, irmãos, é que o texto começa, o versículo 1 de Lucas 15, começa dizendo que eles se aproximaram de Jesus. Ora, eles desejavam, eles se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Por quê? Porque os escribas e fariseus que murmuraram, questionaram Jesus, eles eram considerados hipócritas, porque eles estudavam com muito zelo a lei e aplicavam medidas pesadas às pessoas. Aí o verso 2 diz claramente que os escribas questionaram Jesus porque Jesus recebia os pecadores com eles. Jesus não deu ouvidos ao questionamento dos escribas. Jesus deu ouvidos, sim, à necessidade dos pecadores e dos publicanos. Por quê? Porque Jesus sabia que os publicanos e os pecadores precisavam ser salvos. Jesus não deu os ouvidos aos escribas e aos fariseus, mas sim aos publicanos e pecadores, com claro propósito de salvar suas almas. Por quê? Porque o pastor tem compromisso com o rebanho. Na verdade, Jesus não contou a parábola da ovelha perdida. Jesus contou a parábola do pastor que tinha 100 ovelhas. Jesus não contou a parábola da dracma perdida. Jesus contou a parábola da mulher que tinha 10 moedas. Jesus não contou a parábola do filho pródigo. Jesus contou a parábola do homem que tinha 2 filhos. Por quê? O pastor, a mulher e o pai, elencados nessas 3 parábolas, personagens dessas 3 parábolas, na verdade, é o próprio Jesus. Então, meus irmãos, o evangelho não é sobre perdidos, não é sobre os pecadores, não é sobre os pródigos. O evangelho é sobre o próprio Jesus Cristo. Essa parábola presente no evangelho, nos evangelhos, tanto de Mateus como de Lucas, ilustram o imenso amor e cuidado que Deus tem por cada um de nós, enquanto indivíduo, cada ser humano. Por quê? Porque a salvação, nós vemos claramente na Bíblia que a salvação é para todos. E Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus divulgava o reino dele para todos, conforme nós percebemos também no texto de João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo. Esse mundo aqui não é o mundo geográfico. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus está sempre pronto, sempre disposto a nos perdoar e nos resgatar. Essa parábola, na verdade, é uma linda história de amor de Deus, de profundo amor de Deus, revelado a nós, a humanidade.
E dessa valiosa parábola, nós podemos extrair 3 valiosas lições para os dias atuais. Nós estamos aqui no dia 3 de junho de 2025, aprendendo sobre uma parábola que foi contada por Jesus Cristo. Ora, isso prova que a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus se renova, a palavra de Deus é infalível. Essa parábola foi letra de um hino que eu ouvia quando criança, cantado pela voz do nosso saudoso irmão Luiz de Carvalho. Eu era criança e ouvia esse lindo hino. Se vocês puderem pesquisar na internet, vocês acharão. Ontem, enquanto eu estudava essa ministração, eu ouvi esse hino. E olha, a palavra de Deus fala conosco. Então, podemos extrair 3 valiosas lições dessa parábola. Qual seria a primeira? Deus busca cada um de nós com amor incondicional. Deus não espera que nós nos corrijamos. Deus não espera que nós sejamos melhores. Deus não espera de nós que nós organizemos nossa vida ao nosso modo. Deus nos ama incondicionalmente. Tanto é que Deus Pai entregou Deus Filho, Jesus Cristo, por nos amar. O imenso e incondicional amor de Deus por nossas vidas foi revelado pelo grande sacrifício de Jesus na cruz. Então, irmãos, na verdade, as parábolas se propõem a expandir o reino de Deus, a tornar acessível, utilizando linguagens acessíveis, para chegar até nós, tratando de um amor que a gente só encontra um amor desse nível na própria Bíblia, porque a Bíblia fala de Deus, Deus nosso Pai, Deus nosso Salvador, Deus nosso Redentor, Deus o nosso único intermediador, Deus Filho, Jesus Cristo, o nosso único intermediador entre nós, seres humanos, e Deus Pai. Nós temos, na pessoa de Jesus Cristo, livre acesso ao Pai. Nós temos, na pessoa de Jesus Cristo, através do sacrifício da cruz, quando nós entendemos e abraçamos a mensagem da cruz, nós somos novas criaturas. Não nos tornamos perfeitos. Não. Continuamos sendo pecadores. Continuamos tendo a nossa natureza pecaminosa. Mas com um diferencial. O Espírito Santo, que compõe a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ele nos incomoda a vivermos de acordo com o que a palavra de Deus tem para nós. Ele habita em nós, o Espírito Santo habita em nós, e através disso nós temos o perdão dos nossos pecados, nós temos consciência de quem nós somos e de quem Deus é para nós. Então, irmãos, a vida cristã, essa consciência é você aceitar, entender e abraçar a mensagem da cruz. Eu percebo em algumas conversas diárias que muitas pessoas, infelizmente, não conhecem Jesus. Isso é um dever nosso, difundir a palavra de Deus. Nós, quando aceitamos a Jesus, nós acabamos de receber Jesus, nós temos a missão de levar a mensagem da cruz para as pessoas que ainda não conhecem. Que, infelizmente, como eu falei, muitas pessoas ainda não conhecem Jesus, por N razões, ou muitas vezes porque falta fé, mas também como é que vão ouvir, como é que vão crer se nós não pregarmos Jesus às almas que estão aí perdidas, sedentas, muitas vezes desesperadas, porque não tem o consolo do Espírito Santo,
não tem o perdão dos seus pecados, não tem a paz que excede todo o entendimento, que à medida que a gente se aproxima de Deus, Deus se aproxima de nós. E qual é a fonte da gente se aproximar de Deus? Como é que Deus se revela a nós? Através da leitura da palavra dele. Porque esse livro é vivo, esse livro é eficaz. Então, à medida que nós lemos, nós nos aprofundamos em Deus, em conhecer a Deus, que é a fonte inesgotável, é a fonte de perdão, de amor. E a segunda lição valiosa que nós extraímos dessa parábola é que a alegria do pastor quando ele recuperou a ovelha perdida. Ele tinha 100 ovelhas. Uma se perdeu. Ele guardou as 99 e foi à procura de uma. Ora, o que é uma diante de quem tem 99? Ou seja, fica claro nessa passagem bíblica, nessa parábola, que o valor da ovelha é individual. Ou seja, a ovelha somos nós, na verdade. Eu já fui uma ovelha perdida, mas a misericórdia de Deus, o perdão de Deus me alcançou. Essa parábola é uma história contada pelo próprio Jesus, como eu falei no início, de reconciliação. Nós já fomos, cada um de nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, outrora fomos uma ovelha perdida. E Jesus estava exatamente à nossa procura. E quando ele nos encontrou, a alegria dele foi imensa. No verso 7 de Lucas 15, ele diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, esse verso diz justamente isso, o valor de cada ser humano, de cada habitante no planeta Terra, desde o primeiro homem até o último que nascerá no planeta Terra, porque Deus amou o mundo somos nós, a humanidade. Ele amou e o plano de salvação dele foi completo. Não ficou nada por fazer, por completar. Não ficou nada que nós possamos fazer. Não ficou nenhuma parte para nós fazermos. A nossa obrigação cristã é acreditar, é ter fé e abraçar a mensagem da cruz. Porque em 1 Coríntios 6, 20, diz que nós fomos comprados por um alto preço, que nossos recursos não seriam suficientes para pagar. Por quê? Porque o nosso preço foi simplesmente o sangue de Jesus Cristo, por amor a nós. Foi simplesmente o sangue de Jesus. Então, nossos recursos não seriam suficientes. O homem mais rico do planeta Terra, com todas as suas posses, os seus bens, ele não conseguiria pagar a própria alma dele. Por quê? Porque foi o sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. É isso que nós devemos ter em mente, ter em nossos corações e ter em nossos lábios prontos para falar às pessoas que estão aí perecendo. Nós sempre temos oportunidade de falar sobre o amor de Jesus, que nós não percamos a oportunidade nenhuma, porque o tempo urge. O tempo urge, o tempo é agora. Nós agradecemos assim a Deus a possibilidade de ter também a tecnologia a nosso favor, porque certamente essa mensagem ficará gravada e essa mensagem poderá ser ouvida em qualquer lugar do planeta Terra. Que nós sejamos bocas de Deus, que nós sejamos cooperadores com a expansão do reino de Deus.
E outra mensagem também, outra lição valiosa é sobre perdão e reconciliação. Ou seja, o pai ficou tão feliz ao encontrar a ovelha perdida, porque justamente, como eu já falei, irmão, essa ovelha significava um valor individual, não era o valor financeiro, o valor de mercado daquele animal, né? É o valor que cada ovelha, que somos nós, é uma linguagem, como eu falei, é uma parábola, a ovelha somos nós. Então, nosso valor não tem dinheiro que pague. Nosso valor, cada um enquanto ser humano. Eu já fui essa ovelha perdida, cada um de nós já foi essa ovelha perdida. Deus já fez, Deus fez tudo por amor a nossas vidas. O sacrifício, o esforço por cada um de nós. Estávamos sem salvação. Jesus, filho do homem, como está também no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que também trata dessa passagem, ele fala, porque o filho do homem veio salvar o que estava perdido. E aí, no verso 12 do Evangelho de Mateus, ele diz, o que vocês acham? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se desgarrou? E, se conseguir encontrá-la, em verdade lhes digo que ficará mais alegre por causa desta do que pelas 99 que não se desgarraram. Assim, não é a vontade do Pai que vocês, que está nos céus, que se perca um só destes pequeninos. Ou seja, o Filho do Homem, Jesus foi chamado assim, porque ao mesmo tempo ele era Deus e era homem, porque ele revelou a identidade humana quando ele veio à Terra em forma de homem para nos salvar. Jesus nos buscou, isso está bem claro no Evangelho de Mateus, o amor que veio buscar com o objetivo de salvar. Mateus 18, 11. O pecador que se arrepende, que aceita a mensagem da cruz. Jesus veio nos buscar com o objetivo de nos salvar. Busca para salvar. E em Lucas 18, 12, a alegria que o pastor teve ao encontrar a ovelha perdida. A alegria por ter achado o amor que encontra, o amor de Jesus que nos encontrou, nos alcançou. O pastor, em nenhum momento aqui na parábola, ele hesitou em procurar até encontrar. Ele deixou as 99 e foi procurar uma perdida. Essa parábola ressalta a alegria de Deus por um pecador que se arrepende e aceita o perdão divino. O reino de Deus, na verdade, valoriza os desvalorizados. O reino de Deus, que Jesus tanto pregava, e para isso utilizou várias parábolas, o reino de Deus valoriza os desvalorizados. Eu repeti porque a gente está vivendo um momento que fala muito em inclusão. Jesus já pregava a inclusão. Porque, como eu falei, cada alma importa para Deus. Jesus morreu por toda a humanidade. Então, Jesus falou para os beberrões, Jesus falou para as prostitutas, Jesus falou, no último suspiro dele, quase, para o ladrão que estava ao lado dele na cruz. Ora, eram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda. E Jesus, naquela situação, já agonizando, prestes a morrer, o ladrão reconheceu quem era Jesus, um dos ladrões reconheceu, e Jesus simplesmente disse a ele que ele estaria com Jesus no paraíso. Ou seja, Jesus não perdia a oportunidade. Jesus inclui todos no plano de salvação. Jesus esteve com
os marginalizados da sociedade. Então, Jesus é um exemplo para nós. Jesus, enquanto homem, foi um grande exemplo para nós. E que se nós nos dizemos ser cristãos, nós devemos seguir os passos de Cristo. Ou seja, é dever nosso, dever do cristão, o ide. O que é o ide? O ide e anunciai, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho da salvação. Porque o evangelho da salvação foi pregado apenas por Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outro nome dado pelo qual devamos ser salvos. Ninguém pode pôr outro fundamento. O fundamento foi Jesus. O plano de Deus para nos reconciliar, que havíamos, o pecado nos afastou, nos separou de Deus, e Deus enviou o Filho dele para nos salvar. Só tem esse caminho. Jesus é o único caminho. Jesus falou com muita propriedade: eu sou o caminho, artigo definido. Ou seja, não há um caminho. A classe gramatical é artigo definido, o caminho. Não é um caminho. Um caminho é em meio a outros. Você pode escolher, ou vai por um ou vai por outro. É isso que significa um caminho. Eu tenho para escolher, mas Jesus não não é alternativa. Jesus é o caminho. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Ou seja, só existe um caminho, Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a Deus Pai, senão por mim. Palavras do próprio Jesus. Filósofos, pensadores, até falaram, ousaram especular que era o caminho, que existiam possibilidades de chegar a Deus e tal, mas no seu momento de morte, muitos refletiram e viram que as teorias que ele haviam pregado não eram suficientes para salvá-los. Porque, como eu falei, só existe um fundamento, Jesus Cristo. E eu abracei Jesus Cristo desde muito criança, porque, como eu falei, essa parábola virou um hino e eu ouvi a minha avó paterna, eu ainda criança, eu acho que era radiola, não sei, era de pé assim, e aqueles discos de vinil, eu ouvi a minha avó ouvindo esse hino baseado nessa parábola. Isso ficou na minha memória até hoje. E eu ouvi que nós sejamos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, que nós estejamos com os ouvidos bem abertos para ouvirmos a palavra de Deus, que nós sejamos canais, instrumentos para divulgar a mensagem da cruz às pessoas que muitas vezes estão sentadas ao nosso lado, numa clínica, no trabalho, no nosso dia a dia, na nossa casa, nos servindo, nas nossas interações, as mais variadas possíveis. Muitas vezes nós conversamos sobre quaisquer outras coisas e não falamos, não temos a oportunidade, negligenciamos a oportunidade de falar sobre o amor de Deus. Como diz aqui no texto, em Lucas, né? As pessoas se aproximavam de Jesus, as pessoas que eram tidas como excluídas. O capítulo de Lucas começa: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir, que as pessoas possam se aproximar de nós para ouvirmos falar de Jesus, porque nós temos essa verdade para o mundo que perece, que nós possamos atrair as pessoas para ouvir, para que nós digamos a elas que elas são amadas por Jesus. Muitas pessoas não sabem, pasmem, muitas pessoas não sabem que são amadas por Jesus. Para mim, isso é tão
tão claro como a água. Eu sei que eu sou amada por Jesus. E eu tenho o dever cristão de dizer isso às demais pessoas. Porque Jesus me resgatou, como eu falei, eu já fui essa ovelha perdida, para que possamos buscar outras ovelhas para a expansão do reino. Então, irmãos, que nós possamos refletir. A Bíblia é o único livro que eu leio diariamente. Amo ler a Bíblia. O único livro que eu leio diariamente é a Bíblia Sagrada. E à medida que eu leio, essa parábola é tão conhecida, principalmente no nosso meio, né, os cristãos. Essa parábola é tão conhecida, mas ao mesmo tempo, relendo agora para preparar essa reflexão, Deus falou no meu coração tantos pontos que eu não havia percebido, que a Bíblia é viva e eficaz. Então, que nós possamos, eu desafio aos ouvintes que leiam a palavra de Deus, leiam a Bíblia. A Bíblia responde todos os questionamentos da nossa vida. Todos. Não deixou nenhum sem resposta. Que nós possamos ouvir. E quando a gente for ler a Bíblia, a gente peça a Deus que o espírito de revelação nos ensine, nos ministre, nos fale o que Deus quer que nós ouçamos.